Processo de independência do Brasil, 1822. A bibliografia é ampla sobre esse assunto. É um tema da mais alta importância para todos nós. Não só aqueles que pensamos a importância da soberania e o período independente, mas sobretudo para entender a trama e a dialética absolutamente decisiva entre as tendências mundiais e o Estado Nacional. É hoje assim, e era também em 1820, 1822. Há sempre que pensar em termos dialéticos. O que eu estou chamando aqui em termos dialéticos é pensar que a realidade brasileira está inserida nesse mundo. Agora, as decisões fundamentais ocorrem aqui, sob pressão, sob influência, sob determinações que não são externas, são determinações desse mundo. E elas fecham algumas portas e abrem outras portas. Mas, sobretudo, nós temos que analisar, deixar muito claramente estabelecido, que o palco decisivo da trama é uma trama de caráter nacional. É inexplicável a independência do Brasil sem as transformações no capitalismo mundial e, sobretudo, naquele espaço europeu. Não vamos nos enganar. A historiografia, em geral, centra a reflexão sobre a América Latina a partir das transformações europeias. Há interpretações mais fecundas, como aquela que nos deixou André Gunder Frank no seu livro Reorient, que mostra que essa concepção eurocêntrica de história ainda não consegue captar as grandes transformações e que, ao contrário do que pensava Adam Smith, a China não estava adormecida em 1776 e tampouco estava adormecida em 1820. Mas é claro que a relação dos países latino-americanos era com Espanha e Portugal. E é claro que a grande transformação burguesa da França implicou que Napoleão varresse as monarquias. Portanto, a grande transformação, aquilo que Hegel, na sua pequena Rena, vendo Napoleão passar, disse, olha, o espírito cavalgando aqui entre nós, mostrou a importância do projeto napoleônico para a transformação capitalista na Europa. É claro que em 1808, quando a família portuguesa tem que se refugiar no Brasil, primeiro na Bahia, depois no Rio de Janeiro, ela é inexplicável sem a crise do regime português e a crise definitiva do Império Português. Há uma tendência que eu quero aproveitar aqui já para estabelecer. Eu aprendi, vivendo nos países de fala hispânica, o imenso apreço que argentinos e mexicanos têm, por exemplo, pela Espanha, pela cultura ibérica. Isso é algo que tem que chamar a nossa atenção aqui. Nós somos, em larga medida, ibéricos. Eu sei que, acompanhado com o Darcy Ribeiro agora, nós somos um povo novo, uma possibilidade, uma imensa possibilidade, que pode dar algo muito bonito como algo muito errôneo. Mas nós somos um povo novo, uma construção originária. O que ele queria, uma nova Roma, na sua ambição desmedida e saudável desse extraordinário e maior antropólogo que nós temos, que é Darcy Ribeiro. Nós nos beneficiamos dessa cultura ibérica, indiscutivelmente. E, em larga medida, como pensa a Câmara Cascudo, nós somos ibéricos. Se nós tivéssemos que dar uma definição, somos ibéricos. Temos que nos beneficiar dessa cultura. Essa é uma larga trama. Vocês sabem a importância, por exemplo, do domínio islâmico para melhorar o mundo da Espanha, trazendo toda a filosofia clássica, traduzindo para o espanhol, não é? Tudo isso são conquistas que são sedimentadas ao longo de séculos. E a grande transformação burguesa da França, em sua luta e seu conflito permanente com a Inglaterra, implicou precisamente em expulsar a família real. A monarquia vem para cá e cria-se um reino de Portugal, Brasil e Algarves. Veja, essa transformação trouxe a sede do império para cá. Mas as transformações, as contradições e os antagonismos da trama mundial, da Europa, de Portugal e da Espanha, cada vez mais decadentes, cada vez mais submetidas, cada vez mais claramente identificada como uma extensão do domínio britânico, que ganharia grande impulso a partir de 1830, com a sedimentação
da Revolução Industrial, cujo auge se dá de 1890 até 1830, Marx mesmo diz nas cartas do Capital para Engels que em 1830 tudo que tinha de moderno na sociedade capitalista está colocado. Isso significa que Portugal e Espanha constituem uma periferia capitalista na trama europeia, cujo epicentro é a Inglaterra. E nós, o Brasil, agora está implicado sempre diretamente, seja pela agricultura, seja pelas minas, seja como colônia, agora como sede do império. E aqui está Dom João. A vida, não obstante, segue na Europa e segue em Portugal. E lá se estabelecem as cortes. As cortes significa a representação de deputados brasileiros, já genuinamente brasileiros, no parlamento do reino. São as chamadas cortes. É claro que lá tem uma figura excepcional, não é? Que é Gonçalves Ledo. Gonçalves Ledo é claro que é muito mais radical do que Bonifácio de Andrade. Mas é claro que Bonifácio de Andrade nos herdou uma proposta de modernização do país em 1824, com o seu projeto do Brasil, que é uma expressão das contradições que levaram ao processo de independência e as razões pelas quais também esse processo de independência foi interditado pelas forças metropolitanas e por uma burguesia já crioula que já se estabelecia entre nós aqui. De novo, a trama mundial e a trama nacional, que só para efeito pedagógico aqui eu estou separando. Só para efeito pedagógico. Isso na vida prática não existe. O Wall Street está atuando aqui, o capital industrial está atuando aqui, a burguesia está atuando aqui, a indústria cultural metropolitana está atuando aqui, o imperialismo está aqui, o proletariado está atuando aqui e tem repercussão mundial. Está tudo numa trama só. Portanto, reafirmo, só para efeitos pedagógicos estou fazendo uma separação entre a trama global e a trama nacional. Muito bem, o que leva na trama nacional as tensões internas motivadas por crises econômicas, como por exemplo, a que afetou a economia pernambucana em 1817 e levou muita gente a afirmar que inclusive 1817 em Pernambuco se tratava de uma revolução pernambucana. Aquela mesma que levou à forca o padre Roma e que fez com que Abreu e Lima saísse daqui e fosse se somar às tropas bolivarianas. Abreu e Lima é uma figura respeitada com estátuas no centro de Caracas. O jornalista a serviço de Simão Bolívar, íntimo amigo e companheiro de armas de Simão Bolívar, um pernambucano. Esse Abreu e Lima, que é o nosso general também, filho de padre Roma, enforcado naquela época. Aquela rebelião foi uma rebelião que durou alguns dias. Nós não podemos chamar aquilo da Revolução Pernambucana. Aquilo mostra o grande conflito, a grande rebelião de Pernambuco, narrado entre outros, né? Vocês podem ver isso na obra do Oliveira Viana, né? Que é uma perspectiva conservadora, mas muito lúcida, que ninguém pode deixar de ler. Oliveira Viana narra, né, nos tomos que eles têm de análise de Dom João essas rebeliões que se sucediam em várias partes do Império e que era combustível das contradições que levariam naturalmente à independência de 1822. É claro que o vínculo de uma economia colonial com uma economia mundial nas condições de um império decadente, já periférico em relação à Inglaterra, traziam grandes determinações para o comportamento aqui. E uma das exigências fundamentais foi a Revolução Liberal em Portugal, em que a burguesia portuguesa, fazendo uma ofensiva contra a monarquia, exigiu a volta de Dom João. E ao exigir a volta de Dom João, colocou um problema de fato entre nós. Como é que o imperador não estará aqui num império cujo sede agora é o Rio de Janeiro? Bom, isso, nesse contexto, já atiçou todas as paixões políticas. A base econômica desse império já estava dada. E os proprietários de terra eram, como foi em 1930, no movimento de 30,
era a base da economia brasileira, era a base do império, mais concretamente. E a depressão dos preços levava a uma baixa das condições fiscais, uma incapacidade do Estado de administrar os conflitos e colocava na dianteira as necessidades dos proprietários de terra afirmar o seu poder. Mas não vamos esquecer o fundamento de tudo isso. O império estava baseado não só na propriedade da terra, mas na escravidão, o escravismo colonial, segundo Jacob Gorender. O que dava a unidade territorial no Brasil nunca foi a sabedoria de Dom João, de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, nunca foi. O que garantiu a unidade territorial era o interesse dos proprietários de terra baseado no trabalho escravo. O trabalho escravo era o grande fundamento econômico, o sustento do império, que só vai se exaurir, como vocês sabem, com a implantação da República no final do século XIX. Vai durar de 1822 a 1888. São quase 70 anos que se consomem aí, não é? É um período larguíssimo, em que só é possível a manutenção do império e a unidade territorial do Brasil porque o trabalho escravo dominava. E o açúcar era uma mercadoria chamada, entre outras coisas, de ouro branco. É claro que não se produzia só isso. É claro que durante o Império, o domínio britânico no comércio, nas finanças, era absolutamente predominante. E é claro que a Inglaterra gozava de uma influência sobre Portugal e sobre a Espanha e, em consequência, sobre a periferia. E é claro que a Inglaterra se beneficiou enormemente da abertura dos portos em 1808. E é claro que a abertura dos portos em 1808 permitiu que as frações de classe, o comércio, uma indústria muito pequena, localizada em pequenos instrumentos, inclusive já uma burguesia, uma aristocracia de caráter financeiro, e mais a ascensão nos postos de estados, alfândega, comércio exterior, colocou as ambições aqui um dado de sua possibilidade real de ascensão na burocracia, no regime político, nas forças armadas e na propriedade. Esse caldo, essa trama, permitiu e exigiu que nós fôssemos para a independência. Além da contingência de Dom João ter que voltar para Portugal por exigência da burguesia portuguesa e exigência da Revolução Liberal de 20. Aqui permanece Dom Pedro I, e vai inaugurar aquele período de grandes lutas aqui, que é o período da regência. O período da regência, que vai aí de 22 até mais ou menos, aquele período não só da regência, até 1934, 35, 36, são os períodos das grandes rebeliões brasileiras, entre as quais talvez a mais notável é a Revolução Farroupilha. Que de novo aí vem um problema. Vamos chamar de revolução? Grande, uma guerra civil? Certamente. Um conflito militar de altas proporções? Certamente. De consequências para todo o século XIX, inclusive para a organização do Estado moderno no Brasil, de tipo capitalista, centralizado, como é e como exige o desenvolvimento capitalista? Também. Mas aí nós vamos ver a sabinada. É aí que nós vamos ver a cabanagem. Aí nós vamos ver um conjunto de conflitos. Esse período da regência é um período atravessado pelos conflitos, não só pela minoridade de Dom Pedro, não, pelas condições econômicas, pelas condições políticas e pela necessidade de elaborar aqui uma monarquia constitucional que põe freios ao imperador. Essa monarquia constitucional tem nele o poder moderador, mas já tem uma trama genuinamente nacional. Organizada por quem? Organizada pelos proprietários de terra. Finalmente, se nós não temos aqui uma burguesia que reproduz o movimento clássico da burguesia na França e na Inglaterra, não quer dizer que ela não seja esperta e não quer dizer que ela não tenha interesses próprios. A burguesia aqui, nas suas frações, especialmente a fração agrária, mas também a influência dos militares, também a influência de uma pequena burguesia reduzida, mais ativa no meio jornalístico, em Rio e São Paulo, vinculado à renda da terra, mas com amplas ambições de independência,
É claro que sofre a influência também da independência dos Estados Unidos em 1776 e da disseminação de um certo espírito republicano que prolifera nas Américas e que tem seu ponto alto, naturalmente, com a grande figura de Simão Bolívar, independizando e criando repúblicas diante do Império Espanhol. E é claro que tem uma influência aqui também a grande Revolução Negra do Haiti, de 1804. Nunca se esqueça que José Bonifácio, esse grande figura da independência, esse intelectual, esse progressista, filho de famílias ricas de Santos, portanto uma figura que tinha uma grande influência na academia, na mineração, nos intelectuais e no mundo político de Portugal. Ele era um personagem no Império Português lá na Europa. Conhecia toda a Europa, tinha viajado, estudava tanto a mineração quanto as leis. Esse sujeito, brilhante, esperto, com profundo espírito nacional e não poucas limitações, que projeta um futuro para o Brasil na Constituição de 1824, que depois naturalmente vai cair em desgraça, ele está de olho na Revolução Haitiana. E ele menciona, não devemos reproduzir no Brasil ou permitir que se reproduza aqui aquilo que a Revolução Haitiana, a Revolução Negra do Haiti. É claro que nem deveria permitir, nem era possível, porque a Revolução Haitiana só é possível no Haiti. Assim como a Revolução Cubana só é possível em Cuba. Assim como a Revolução Russa só é possível. Como diz Edmundo Muniz, esse extraordinário pensador, a originalidade das revoluções. Por isso que nós temos que pensar a Revolução Brasileira. E por isso que pensar a independência, a importância já de um capital bancário, a importância de um capital comercial, a importância decisiva dos proprietários da terra, levaram, naquelas condições, criar a exigência da independência. Portanto, não é um processo artificial. E o Brasil se torna efetivamente independente. Há um modismo que nós não podemos aceitar, que 1822, 7 de setembro, foi uma farsa. Eu sei que os baianos reivindicam com razão o julho anterior a verdadeira independência se dá nas batalhas que os baianos reivindicam para si. Isso tudo é possível, mas isso não torna o 7 de setembro de 22 uma farsa. O Brasil se torna efetivamente um país independente, nas particularidades brasileiras. Assim como nós tivemos a independência da Argentina e o México, que não guarda nenhuma semelhança entre si. Nenhuma. Zero. Influências intelectuais, influências da economia mundial, sem dúvida, mas semelhanças, nenhuma. Lá deram em repúblicas. No México e na Argentina, que deram repúblicas, foram diferentes. E o Brasil, que deu o império, também foi diferente da emergência republicana nos países vizinhos, nos países latino-americanos. Mas essa é uma originalidade aqui própria do Brasil. Como a Revolução Brasileira vai ser original, de acordo com as influências contemporâneas. Então, há uma independência aqui que joga peso. E as classes internas já têm uma maturidade suficiente, não só para promover a independência, mas para garantir o efeito, o funcionamento do império na forma de uma monarquia constitucional, em que as frações de classe formam os gabinetes, garantem seus interesses, decidem a política fiscal, decidem a política monetária, decidem a política de câmbio. Já é a classe dominante aqui, já somos brasileiros, nessa mistura muito particular, forjando essa longa mestiçagem que é uma virtude nossa, muito importante, que fundamenta o povo brasileiro. De tal maneira que a independência real, ela dá na forma específica do Brasil, porque o processo é nacional, e ela abre as portas para esse longo período de independência. Uma independência que não dá, não obstante, soberania, porque no momento em que se apresenta o processo de independência, se funda também a dependência econômica. A relação do Brasil se deu fortalecendo laços com a potência emergente e o Império Britânico, que vai constituir o longo século inglês, como em 1800, a partir de 1914, 15, 16, o século será o chamado século americano, correspondendo aos Estados Unidos, ao domínio do imperialismo estadunidense. E nós estamos aqui submetidos ao domínio britânico. Essa é a questão essencial.
Mas é um processo de independência real que abre as portas do Brasil para um país soberano e nasce, cria as bases de um país dependente, sob a forma de um império e sob a forma de uma monarquia constitucional e sob domínio dos proprietários de terra e da escravidão, fundada na escravidão. Essa é a realidade brasileira. Não diminui em nada a independência, explica a independência e planta as bases para a gente pensar a necessária Revolução Brasileira e dotar esse país de soberania não somente política, mas sobretudo soberania econômica, política externa independente e jogar a força do Brasil, sua importância na América Latina, no xadrez mundial, na luta de classes em escala global.